Olá pessoal, então a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Biofotônica e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre técnicas de microscopia óptica. Antes, uma rápida contextualização, que além da microscopia óptica que utiliza a luz visível, é importante que vocês saibam, eu acho que alguns já têm essa noção, mas é importante a gente lembrar que existem outras técnicas de microscopia. Por exemplo, a gente tem a microscopia que utiliza feixe de elétrons, né? A microscopia eletrônica de varredura, a gente tem a microscopia por tunelamento. Então existe uma série de outras técnicas de microscopia. E microscopia, então, é aquela técnica que permite que a gente veja determinadas coisas, determinados sistemas com uma ampliação, né? Além da visão humana. Então a nossa visão humana tem uma certa magnificação, a gente consegue enxergar coisas de um determinado tamanho, com uma determinada resolução, e o homem ao longo da história aí, foi criando técnicas que nos permitiram enxergar além do limite da visão humana. Então existem, como eu disse, uma série de outras técnicas. Aqui nesse nosso curso a gente vai focar principalmente naquelas que trabalham com luz visível. Mas além da luz visível, a gente já viu lá o espectro eletromagnético, a gente também tem microscopia na região do ultravioleta, na região do raio-x, na região do infravermelho. Então o nosso curso aqui vai principalmente falar sobre microscopia na região do visível e aí utilizando alguns tipos especiais de fontes de luz, como laser, alguns tipos de lâmpada, mas aqui a gente deixa para vocês uma lista das principais. Existem muitos outros tipos de microscopia que podem ser realizadas então. Mas vamos dar uma olhada então no que é um microscópio óptico, né? Então ele basicamente vai precisar de uma fonte de luz, a gente tem um objeto, e a gente tem alguma lente. Lente é aquele material que possui um índice de refração diferente do índice de refração do ar ali, aonde muito provavelmente essa amostra está, onde a gente vive aqui. E essa lente vai fazer com que o raio de luz se desvie, né? Então, quando um feixe de luz, um raio de luz, um fóton ali passa por um objeto com índice de refração diferente, ele tem um desvio. E o tipo de sistema mais fácil para a gente ter essa magnificação é uma lente única, que é o que a gente usa, por exemplo, com uma lupa ou mesmo o nosso óculos. O que ele faz? Ele faz uma ampliação. Então, se a gente tem aqui um objeto pequeno, a gente se lembrar lá das leis da ótica geométrica, né, da geometria óptica, a gente consegue amplificar um objeto e ter uma determinada imagem. Usando uma única lente, a gente tem algumas desvantagens, né? Então eu não consigo uma ampliação tão grande, a gente pode começar a ter alguns tipos de aberração. Então a gente vai ver mais para frente em detalhes o que acontece com a luz quando ela passa por uma lente, mas usar uma única lente tem algumas limitações, né? Então ao longo aí do tempo, a humanidade foi percebendo, os cientistas foram percebendo que a combinação de duas lentes com algumas características especiais permitiam essa ampliação melhor de um objeto. Então aqui a gente tem o nosso objeto e ali a gente consegue ter a nossa imagem com uma amplificação melhor, então a gente consegue aumentar mais o objeto que a gente está olhando. E aí aqui já vem duas definições que ao longo desse curso a gente vai falar bastante, que é a lente objetiva, que é aquela que está sempre perto do objeto. Então em alguns momentos aqui vocês vão ouvir a gente falando de lente objetiva, né? Objetiva vem por estar próximo do objeto. E a lente ocular, então é aquela que está próxima ao nosso olho. Então, nesse caso, representado por essas duas lentes aqui, aquela que fica próxima ao olho e aquela que fica próxima ao objeto. Os microscópios ópticos mais comuns, que eu acho que a maioria de vocês em algum momento teve contato ou já viu,
eles têm como detector o nosso olho, né? O nosso olho é um excelente detector ali na região visível do espectro eletromagnético. As nossas fontes de luz na microscopia óptica estão na região do visível, então a gente pode fazer a detecção principalmente usando o nosso olho. Mas a gente vai ver que isso aqui pode ser substituído por câmeras, desde câmeras de celulares até câmeras científicas. Tá certo? Aí aqui tem toda uma história de evolução, de como a humanidade, observando determinados fenômenos, foi desenvolvendo os microscópios hoje. Então começa lá desde 1600 com os microscópios mais primitivos e tudo isso foi evoluindo. Tem um outro vídeo que a gente vai deixar aqui no canal para vocês, contando um pouco mais de detalhes dessa história. Mas teve toda então uma evolução até a gente chegar nos microscópios tradicionais que a gente usa atualmente. E aí eu gosto bastante dessa ilustração lá do século 17, 18, que mostra um pouco do impacto que teve a microscopia, né? Então aqui tem uma senhora que estava lá tomando um chá feito lá em Londres, né? Feito com a água do rio Tamisa, lá um rio que passa em Londres, e ela estava tomando esse chá e em algum momento ela, com o surgimento, com o desenvolvimento do microscópio, ela foi olhar o que tinha na água dela, o que tinha no chá dela. E aí ela observou toda esse microcosmo, como ele chama aqui, toda a fauna de micro-organismos ali contidos na água, né? Isso teve um impacto muito grande. Então a descoberta desse novo mundo, né, que a gente fala, que é um micromundo, um microcosmo, foi possível graças à microscopia. E esse descobrimento, a microscopia, teve um impacto extremo na nossa vida, né? Primeiro com a cura de doenças. Antigamente, acho que todo mundo já tem um pouco de noção dessa história, o quanto se sofria com doenças devido à contaminação da água, de não se tratar direito da água de forma correta, porque não se sabia, achava que a água estava sempre limpa, mas dentro da água poderia ter ali micro-organismos, como a gente sabe que tem hoje, né? Desde bactérias e outros aí, protozoários, enfim. Então o microscópio permitiu a descoberta desse novo mundo, e aí foi um primeiro impacto aí, e primeiras mudanças no diagnóstico e tratamento de doenças. Aqui eu chamo a atenção de duas pessoas importantes que deram talvez a primeira contribuição grande científica para a melhoria dos microscópios ópticos, né, que estabelecem o poder de resolução, né, até que tamanho a gente consegue enxergar com o microscópio óptico. Essa é uma coisa muito importante para a gente saber. Será que se eu tiver ali uma bactéria, alguma coisinha que tem um vírus do SARS-CoV-2 que tem 1 nanômetro ou menos disso, eu consigo enxergar ele com o microscópio óptico? Então essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Até que tamanho eu consigo enxergar com o microscópio óptico? Eu consigo enxergar um átomo com o microscópio óptico, uma molécula? E aí a gente vai ver que não. Tem um limite de resolução que quem desenvolveu teoricamente isso foram esses dois pesquisadores, né? Mas principalmente o Ernest Abbe, que fez então essa descoberta junto com Carl Zeiss, que foi quem depois fez uma empresa de microscópio, né? E além dessa resolução trabalhou com a qualidade dos vídeos que a gente pode ter ali construindo um microscópio. E aí aqui está o limite de resolução, né? Esse D é o tamanho do objeto. O que eles chegaram à conclusão que depende do comprimento de onda, então esse lambda é o comprimento de onda, e é dividido por 2 vezes n vezes o seno do ângulo. Esse n vezes seno do ângulo a gente vai ver daqui a pouco, num exemplo, aonde ele está esse ângulo, quem é esse índice de refração, que é o que a gente chama ali de abertura numérica, mas agora a mensagem é que tem um limite. A gente não consegue enxergar, por exemplo, um átomo com a microscopia óptica. Vai depender do comprimento de onda. Então esse comprimento de onda no visível, vamos supor que está da ordem de 500 nanômetros.
Ali o seno a gente sabe que varia no máximo de -1 a 1, o índice de refração também vai ser da ordem de 1 e pouco. Então, na melhor das hipóteses, a gente vai ter ali o D, que é a metade do comprimento de onda, então algo em torno de 200 nanômetros. Esse limite de resolução, pesquisadores no mundo têm trabalhado para diminuir, mas não vai estar muito longe disso na microscopia óptica. Então é em torno ali da metade do comprimento de onda. Então vamos supor que estamos com 400 nanômetros, né? A gente vai chegar no máximo ali a 200, um pouco menos de 200 nanômetros, o tamanho do objeto que a gente consegue enxergar com a microscopia óptica. Além disso, a gente sabe, a gente viu aí imagens de vírus e moléculas e átomos. Eu tenho que usar então outras técnicas de microscopia que não a microscopia óptica. Lá no final dos anos 1800, esses dois pesquisadores então estabeleceram limite de resolução do microscópio e corrigiram as primeiras aberrações. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco do que é essa aberração aí óptica. Mas vamos lá, que existem dois tipos de microscópio e a gente também para discutir um pouco das partes principais que formam um microscópio. Então a gente tem aquele microscópio que é o mais tradicional, acho que a maioria viu, que é um microscópio em pé, que a gente diz, ou upright em inglês. E o que ele é? Ele tem o conjunto de objetivas aqui em cima e a espécie, a amostra, né, fica aqui e as objetivas ficam em cima. E aí aqui a gente tem a ocular. Mas existe um outro tipo de microscópio onde é ao contrário, onde a amostra fica aqui e as objetivas ficam aqui embaixo. Então esse é o que a gente chama de microscópio invertido, tá bom? Então tem um microscópio em pé, ou a gente simplesmente fala de microscópio, ou a gente vai ter o microscópio invertido, tá bom? Aqui onde ficam as objetivas é o que a gente chama de carrossel de objetivas, porque normalmente a gente tem objetivas de diferentes tamanhos, diferentes meios de imersão, a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco, mas isso é o que a gente chama então de carrossel de objetivas. Aqui é onde a gente coloca a amostra, onde tem um chariot ali, que é o que faz aquele deslocamento XY, aquele deslocamento lateral, né? Aqui é onde fica a fonte de luz, no caso do microscópio em pé, então a luz vem por aqui, aí a gente tem normalmente alguma ótica para colimar essa luz, que vai passar pela amostra objetiva, e aqui ela pode ir tanto para ocular, para o nosso olho, quanto ter aqui uma saída para uma câmera científica, ou a gente fazer aquisição por uma câmera. Também a gente tem a possibilidade de ter uma lâmpada aqui para fazer imagem por reflexão. Então essa luz vem, bate na amostra, volta por reflexão e aí eu vejo no meu olho ou na ocular. Ou então eu tenho essa lâmpada onde a luz vai passar pela amostra e aí eu vou detectar na ocular ou na câmera. Então eu posso fazer tanto imagem de magnificação ali, microscopia com a luz passando pela amostra, ou com a luz sendo refletida pela amostra. Tudo isso vai depender da amostra, se a amostra é transparente, se não é, o que a gente quer observar. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais dessas possibilidades. E no caso do microscópio invertido também a gente tem a mesma coisa. Eu posso ter uma fonte de luz para fazer imagem de luz refletida ou uma fonte de luz para fazer imagem de luz transmitida. E aí, por que eu tenho essa diferença? Porque em alguns momentos, e aí no caso aqui de biofotônica, que a gente trabalha com cultura de células, por exemplo, a gente prepara essa cultura de células em garrafas ali, onde cresce-se uma monocamada de células. Essas células ficam dentro de uma garrafa e se aderem ao fundo dessa garrafa. E aí se eu fizesse a imagem por cima, eu não conseguiria ver muito bem a minha amostra. Então vir com a objetiva por baixo facilita eu ter uma melhor resolução e uma melhor observação ali da minha amostra. Então daqui a pouco também em outros exemplos isso vai ficar mais claro. Então quais são as partes principais do microscópio? A gente precisa ter uma fonte de luz, então normalmente é uma lâmpada ou hoje em dia a gente usa LEDs, pode ser feito com laser,
e aí a gente faz por uma outra técnica, que também a gente vai ver daqui a pouco. Eu preciso ter uma lente para condensar essa luz, um suporte para a amostra, conjunto de objetivas, né, que são lentes ópticas, e também um conjunto de oculares, e aí o sistema de detecção, que aí vai ser ou o nosso olho, né, ou uma câmera. Bom, aqui uma outra imagem de um microscópio, só que nesse caso aqui a gente mostrando um pouco um microscópio de fluorescência, que também é um microscópio muito utilizado, que a gente já falou aí de fluorescência, vocês vão ver mais nesse curso sobre o que é fluorescência, e a gente então pode ter microscopia que faz imagens de fluorescência. E aí o que se adiciona nesse microscópio que faz fluorescência são algumas partes a mais, mas principalmente duas. A primeira delas é um filtro. Então, se eu tenho uma lâmpada que emite muitos comprimentos de onda, a gente tem que lembrar que eu preciso selecionar um que eu vou excitar a minha amostra. Se eu estou usando um LED ou um laser, eu não preciso desse filtro aqui que vai escolher o comprimento de onda que eu vou excitar. Então, vocês já viram a fluorescência, que a gente joga um comprimento de onda, essa luz é absorvida e a molécula, por processos radiativos, emite luz novamente. Então eu preciso ter aqui um sistema que vai selecionar um comprimento de onda, que vai atingir a minha amostra, essa amostra vai ter a fluorescência, e aí essa fluorescência vai para um detector. Então as duas partes principais aqui é o filtro de excitação e o filtro de emissão. E eu tenho ali um espelho dicróico, né, que reflete um determinado comprimento de onda e transmite outro comprimento de onda e deixa passar outro comprimento de onda. Então isso aqui é o que muda no microscópio de fluorescência. A gente tem esse sistema aí. Mas vamos pensar um pouco nas aberrações, vamos relembrar aí, para quem não sabe, vamos entender um pouco o que é aberração cromática. O que é aberração, né? E entre elas a aberração cromática. O que a gente tem que lembrar é que o índice de refração, que é o que faz a luz desviar, ele tem alguns pormenores. O primeiro deles é que ele depende do comprimento de onda. Então, aquele índice de refração que a gente aprendeu lá desde o ensino médio, para a água é 1,33, para o vidro é 1,5, dependendo do vidro, é claro, mas normalmente a gente usa 1,5. Isso muda levemente para o comprimento de onda. E essa mudança do índice de refração levemente com o comprimento de onda dá origem ao que a gente chama de aberração cromática. Então, aquela aberração que vem da cor. Então, para quem já trabalhou com sistemas ópticos, para quem já viu lentes, já deve ter observado que às vezes ficam umas cores aqui ao redor da nossa amostra. Isso vem da aberração cromática. Então, é um tipo de defeito que a gente chama, né, ou aberração, né, que é o termo usado, que vem devido a algumas características ali do nosso sistema óptico, né? Aqui um outro exemplo onde a gente vê tudo isso junto. Isso é bem comum nos microscópios um pouco mais simples, da gente observar ao redor aqui da amostra esses anéis com cores diferentes. E existem outros tipos de aberração, a gente aqui não vai entrar em detalhes, tem cursos aqui no Instituto de Física de São Carlos onde a gente estuda e vai a fundo nessas aberrações ópticas, né? Um ramo importante ali da óptica. Mas só para citar algum outro exemplo que eu acho que vocês já viram, é aquele da distorção. Às vezes vocês vão com o celular ou com alguma filmadora tirar uma foto e aquele prédio que a gente olha a olho nu, ele é reto, ele está torto, né? Então isso também é um tipo de aberração que pode surgir, que aí um outro ponto é que dependendo da posição onde o raio de luz incide na lente, a gente pode ter focos levemente diferentes, né? Então tem outros tipos de aberração e os microscópios melhores, mais desenvolvidos, tentam trabalhar para resolver essas aberrações, né? Para que a imagem seja mais próxima àquilo que a gente está enxergando. Isso também se aplica muito, só abrindo um parênteses, se aplica muito na área de imagens, né?
Qual que é a diferença da gente ter ali uma câmera, uma webcam no nosso computador e daquelas câmeras grandes que a gente vê ali na televisão fazendo filmagem de filme, novela ou jogo de futebol? Por que que lá precisa ser tão grande? Por que que a gente vê aquele conjunto grande ali de lentes? Porque tudo aquilo serve para corrigir aberrações, né? Não é só uma questão de zoom, né? De ir lá de uma cena distante puxar aquela cena e ter uma boa resolução, mas também para corrigir aberrações, né? Observem que em alguns momentos, às vezes assistindo o jogo de futebol ali, as bordas às vezes elas estão fora de foco. Então quanto piorzinho às vezes é a transmissão, vocês vão ver que às vezes a borda do jogo está fora de foco, enquanto em imagens melhores, que usam câmeras melhores, você vê toda a imagem focalizada. Isso são as aberrações ópticas. Então vamos dar uma olhadinha aqui no caminho que a luz faz nessas duas situações. Então aqui a gente tem a fonte de luz, está se propagando ali ou no ar ou no vidro, encontra a nossa amostra normalmente está no vidro, tá certo? E aí depois, no caso sem óleo, sem meio de imersão, ela encontra o ar e depois encontra novamente a lente que tem o vidro. Então a gente tem uma mudança grande aqui de índice de refração. Sai do índice de refração alto, que é o do vidro, o índice 1,5, vai para o ar, que é 1, e vai para o vidro de novo, que é 1,5. Então eu tenho mudança grande de índice de refração e isso provoca um desvio, uma reflexão maior da luz. Então o feixe de luz aqui, ele sai fora do meu caminho óptico. Enquanto se eu coloco o meio de imersão aqui, então sai do vidro, o índice de refração alto, não diminui tanto como era antes do ar, mas diminui aqui para um índice do óleo ou da água, e aí depois volta para a nossa objetiva. Então eu consigo concentrar melhor os feixes de luz, tá certo? E aí se eu uso o objetiva de imersão em óleo ou em água, vai depender da minha amostra. Então se eu tenho amostras que o índice de refração ou uma amostra que é muito mais aquosa, eu uso uma lente com meio de imersão em água, né? Então sai ali do meio que é água, vai para esse óleo, para esse meio de imersão, que nesse caso então tem que ser água, se a minha amostra é água, e depois vai para a objetiva. Agora se a minha amostra ali já está entre lâmina e lamínula, já preparada num conjunto desse tipo, então eu uso o óleo de imersão que tem um índice de refração mais alto, tá bom? E aqui quando a gente pega uma objetiva, ela tem uma série de informações, né? Então vamos só passar aqui por alguma delas. A primeira delas é que ela vem sempre aqui com um aumento que ela produz, né? Então tem esse 40 vezes. Ela diz também qual é a abertura numérica dela, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Ela diz também qual é o meio de imersão, então se ela for meio de imersão óleo, ela vai estar escrito aqui óleo, se ela não tiver nenhum meio de imersão, ela não vai estar escrito nada. E aí ela tem algumas outras características aqui mais óticas, que eu não vou entrar em detalhe nesse curso, mas a gente tem aqui, por exemplo, um anel, onde eu posso fazer uma correção dependendo da espessura da minha lamínula ou da minha lâmina. Então a própria lente já faz aqui alguma correção dependendo do tipo de amostra que eu uso. E aí traz algumas informações aqui sobre quais os tipos de aberração que essa lente está corrigindo ou não. Mas ao longo aqui no nosso curso a gente vai ver melhor isso. Então, aqui dentro daquela objetiva que a gente pega, né, que é um bloco ali grande de metal, então tem uma série de lentes, e aí dentro desse bloco, então a gente tem vários tipos de lente com várias funções. Então, quando a gente também junta dois tipos de lente, para vocês saberem, com índices de refração diferente, ou com duas características diferentes, isso é o que a gente chama de dupleto, ou tripleto se eu tiver três materiais com índices de refração diferentes encostados um no outro. Então aqui vocês vão também ver em alguns lugares essa definição dupleto, tripleto, mas não tem nada a ver com aquilo de spin que vocês viram ou vão ver em outra aula.
aqui é o fato de eu juntar duas lentes com dois índices de refração diferentes. Então eu tenho aqui uma lente dupleto, uma lente tripleto, e aí todo esse conjunto forma o que a gente chama de objetiva, né? E por que eu tenho todo esse conjunto de lentes? Para corrigir. Então cada lente ali vai tentar corrigir uma das aberrações, né? Então, como eu disse, da aberração esférica, né? Então os raios que estão aqui passando mais pela periferia, eles vão focar em regiões diferentes daqueles raios que estão mais próximos. E aí isso dá origem ao que a gente chama de aberração esférica, né? Então cada raio aqui vindo numa posição vai ter um foco. E com isso eu tenho ali uma distância focal. O foco não é aquele único ponto como a gente desenha ali na ótica geométrica. Ele pode estar tanto numa região quanto em outra. E aí para corrigir isso, para que eu tenha ali um único foco, uma imagem bem definida, então a gente usa um conjunto de lentes, né? Aí aqui, como eu disse, a mesma coisa para aberração cromática, né? Cada cor vai focalizar num ponto. Então se eu usar uma única lente, eu tenho essa focalização em diferentes pontos dependendo do comprimento de onda. Então agora se eu uso ali um dupleto, conjunto de dois índices de refração diferentes com uma determinada geometria, já todos os comprimentos de onda vão ser focados num único ponto, né? Então com isso eu diminuo esse tipo de aberração. E aqui então uma outra ilustração desse dupleto, né? Então onde a gente consegue focalizar tudo no mesmo ponto, tá bom? Então aqui a gente tem um dupleto onde não está completamente corrigido, né? A gente vê aqui que o verde ainda está corrigido, focado numa outra região, e aqui no caso desse já fazendo a correção completa. E aqui então a gente tem como é por dentro, né, de uma lente que faz essa correção cromática, tá certo? Então tem todo um conjunto de lentes para fazer essa correção para fazer a correção dessas aberrações. Então é por isso que as lentes são grandes, né? Porque se eu tiver uma única lente, eu vou ter uma magnificação, mas o ponto é que vão surgir aberrações devido a essas características que a gente citou. Então se constrói ali um conjunto grande de lentes para remover essas aberrações. Então isso é só para que vocês tenham um pouco dessa noção do porquê então que aquela lente tem várias partes e porquê que é um objeto grande, né? Aqui para dizer dos meios de imersão rapidamente, depois vocês podem ler aí em detalhes, mas o mais comum é a gente usar o ar como meio de imersão. Então não tem nada, é a nossa amostra e aí em cima está a objetiva, mas dependendo da amostra eu posso ter água como meio de imersão. Então aqui a gente tem uma tabela com os diferentes meios de imersão. Então depois vocês podem olhar aqui em detalhes. Aqui também depois eu mostro para vocês os nomes das objetivas, mas vamos dar uma olhada aqui nos meios de imersão. O mais comum é aquele com ar, né? Então a gente tem a amostra, tem o ar, depois tem a lente objetiva, mas se a gente quiser uma melhor resolução e se a nossa amostra for aquosa, eu tenho que usar, ou é preferível que eu use, uma lente com meio de imersão em água. E aí se o índice de refração da minha amostra aumenta, aí eu posso usar outros meios de imersão com índice de refração mais altos, como o glicerol, como algum óleo específico de objetiva, ou existe um tipo especial de objetiva que permite que a gente mergulhe ela na nossa amostra. Então se eu tenho ali um meio de cultura, tem algumas objetivas especiais que permitem que a gente mergulhe a lente dentro desse meio de cultura sem ter nenhum problema, tá bom? Então existem diferentes tipos de objetivas com diferentes propósitos. E aqui o nome de algumas objetivas, cada uma delas feita com um determinado também objetivo, né? Quanto melhor também melhor a objetiva, mais componentes óticos ela tem, mais cara ela vai ser, né? Então aqui a gente tem as objetivas cromáticas, que faz a correção de cor para o vermelho e para o azul, faz correção de aberração esférica, e aí outras ali que quanto mais
correções ela faz, quanto mais aberrações ela corrige, maior é essa objetiva, e aí ela vai mudando o nome, né? Então, por exemplo, a gente tem a objetiva de fluorita, que é especialmente usada ali em microscópios de fluorescência. Então, se eu tenho um microscópio comum ali com determinado tipo de lente, e eu quero transformar esse microscópio num microscópio de fluorescência, eu tenho que ver se as objetivas vão permitir que eu faça fluorescência. Então, lentes usadas em microscópios de fluorescência normalmente são chamadas de fluorita, que utilizam ali um material que permite a passagem da luz ultravioleta, tem uma boa abertura numérica, que é esse NAzinho. E assim por diante, eu não vou entrar em detalhes. E aqui uma outra ilustração sobre aberrações. Tá bom? Aqui uma tabela também das magnificações e do diâmetro que a gente consegue enxergar da amostra. Aqui é uma coisa interessante da gente ver, que todo mundo acho que trabalhou no microscópio já viu isso talvez na prática, que quanto maior o aumento, menor é o diâmetro que a gente observa ali na amostra, né? Então se eu tenho um aumento ali pequeno, eu estou enxergando bastante da minha amostra, né? E aí conforme eu vou aumentando esse aumento, o diâmetro vai diminuindo, tá bom? E aqui também algumas outras características de lentes, né? O que elas corrigem e o que elas não corrigem. Aqui de novo, só reforçando, então agora vocês já podem saber um pouco mais desses nomes que aparecem nas lentes, né? Quando vocês pegarem a objetiva, vão poder identificar que cada um desses nomes aqui significa alguma coisa, tá bom? Aí aqui, novamente ilustrando um pouco essa necessidade de ter o óleo de imersão, então aqui o meio de montagem, mostrando essa mudança de índice de refração. Então quanto melhor esse casamento do índice de refração, melhor a gente consegue ver a nossa amostra. Tá bom? Aqui novamente uma amostra do que se coloca, né? Então o óleo, que é o meio de imersão, a abertura numérica, a magnificação. Aqui tem uma característica de acoplamento óptico, normalmente esse tamanho do tubo aqui que se diz, né? Tem a ver com como você trabalha com esse feixe de luz após a objetiva, né? Normalmente isso diz que os raios de luz saem focando no infinito, né? Então, por isso que tem esse símbolo do infinito. E esse número aqui quer dizer da lamínula, né? Da espessura da lamínula também, isso é colocado aqui na lente. Isso é padronizado, várias empresas utilizam essa nomenclatura quase que padrão. Então, aqui tá para vocês depois olharem, quando tiverem ali uma objetiva em mãos, todas essas possíveis características. Existe também um código de cores, dependendo da magnificação que ela tem. Então, se você pegar uma objetiva e ver que ela tem ali um colarzinho azul, vocês vão poder saber, identificar que ela muito provavelmente é de um aumento de 40 ou 50 vezes. Se for um azul escuro é de 60 e se for branco é de 100 vezes. Então tem todo um código de cores aqui que vai permitir que a gente identifique qual é o aumento que essa objetiva possui. Aqui também o meio de imersão, que também tem as suas cores, né? Então, são alguns códigos de cores. Do meio de imersão, o anelzinho fica aqui mais próximo, tá vendo? Deixa eu mostrar melhor aqui para vocês. Então, se a gente pegar uma lente, ela vai ter um primeiro colar aqui que vai indicar qual é o aumento dela, né? Então, esse caso aqui, azul, é esse de 40 vezes. E depois tem um outro anelzinho menor aqui que vai indicar o meio de imersão. Então, nesse caso aqui, o vermelho indica que pode ser mais do que um, né? Se fosse preto, então óleo, branco, água e assim por diante. Então, esse é um código de cores utilizados para se fazer a identificação de objetivos. Vamos dar uma olhadinha rápida agora, pessoal, sobre detalhes dessa coisa chamada de abertura numérica, né? Então aqui está a nossa lente, a nossa objetiva, aqui está a nossa amostra.
E aquela abertura numérica que a gente falou lá na definição de resolução, que é o índice de refração vezes o ângulo, então esse aqui é o ângulo, tá bom? Então aqui é onde a gente está com a nossa amostra, então aqui é o índice de refração que a gente considera, e aí aqui eu tenho o diâmetro da minha objetiva, isso focalizado aqui na minha amostra. Então a gente pode construir aqui um triângulo e aqui eu tenho esse ângulo. E quanto menor for o meu diâmetro da objetiva e mais longe ele estiver da amostra, menor é esse ângulo. Então se eu vou aproximando, então meu foco vai ficando mais próximo e esse diâmetro fique constante, então meu ângulo vai aumentando. Então existem duas possibilidades, ou a gente aumenta o diâmetro ou a gente se aproxima da amostra. E aí esse ângulo vai mudar. Então esse aqui é o ângulo que a gente usa na definição de abertura numérica. E aí nesse caso a gente tem uma abertura numérica de 0,3, que é o produto então do seno desse ângulo vezes o índice de refração. Se eu aproximo mais, então esse ângulo aumenta e a abertura numérica também aumenta. E aqui a gente chega com uma abertura numérica de 0,8. E aí existem aberturas numéricas, algumas objetivas bem especiais, com meio de imersão ali, óleo ou glicerol, que o índice de refração é alto, e aí a abertura numérica chega a ser até maior do que 1, tá bom? Então, quanto maior a abertura numérica, a gente vai mexer lá na resolução, né? Melhor vai ser a resolução que eu vou conseguir ter com o meu microscópio, tá bom? Então, a abertura numérica é importante nesse sentido, que ela vai facilitar a visualização da amostra, né? Conforme maior a abertura numérica, melhor vai ser a resolução do meu sistema. Para que vocês saibam também, rapidamente, esse conceito, que para a gente coletar essa luz de um microscópio, a gente pode fazer de duas formas. A mais tradicional é aquela onde a gente coleta o campo todo. Então eu estou vendo ali a minha amostra e toda essa luz chega na câmera ou no meu olho. É uma iluminação e uma coleta ali de campo total, que a gente diz. Mas existem outras técnicas que, por exemplo, fazem varredura. Então eu vou com feixe de laser e vou ponto a ponto reconstruindo a minha imagem. Isso então eu faço uma varredura com laser, ou varrendo a amostra ou varrendo o feixe de laser. Então, é importante que vocês saibam que existem, por exemplo, os microscópios confocais, que aí também vou deixar um outro vídeo falando um pouco mais disso, aonde então essa varredura ou a imagem é feita via varredura em vez de ser coletado tudo de uma vez. Então aqui a gente tem essas duas possibilidades, ou é tudo feito de uma vez, ou é feito via varredura da amostra. Então, um conjunto aqui óptico que vai reconstruindo a imagem passo a passo. Tá bom? Agora vamos olhar rapidamente aqui também, pessoal, sobre as várias possibilidades dentro da microscopia óptica ali no visível. A gente já deu aqui algumas ideias, que pode ser de fluorescência, pode não ser, mas existe uma série de possibilidades dentro da microscopia óptica no visível. Então, além da gente ter todas aquelas possibilidades de microscopia, desde eletrônica de varredura, raio-x, microscopia de tunelamento e assim por diante, a gente, dentro da microscopia óptica, também pode ter uma série de outras divisões, né? Campo claro, campo escuro, microscopia de fase, microscopia de interferência, fluorescência. Então está aqui toda a lista para vocês de possibilidades dentro da microscopia óptica. Eu vou passar aqui pelas principais, não dá tempo da gente falar de todas, porque a cada dia também surgem novas técnicas de microscopia óptica, mas o que elas são basicamente? São formas da gente ter contraste, né? Se eu quero fazer uma imagem, mesmo que não seja de microscopia, como que vocês estão me enxergando aqui via a tela aí do aparelho de vocês, por contraste ali de cor, um pixel acendeu de uma cor, outro pixel acendeu de outra, então isso gera um contraste onde vocês formam a imagem. Na microscopia é a mesma coisa, eu preciso ter algo que me dê o contraste, que eu separe o que é uma célula do que é o meio de cultura, do que é o núcleo da célula, do que é o citoplasma da célula. Isso tudo é feito por contraste, né? Eu preciso ter ali algo que gere uma diferença de alguma coisa e isso vai
gerar minha imagem. Então eu posso ter o contraste por diferentes absorções. Então um material absorve no azul, outro no vermelho, e aí isso eu tenho um contraste ali do que é uma coisa do que é outra. Então normalmente a microscopia de campo claro, que é a mais tradicional, que é aqueles microscópios simples que a gente tem lá, é o contraste por cor, por diferença de absorção. Mas a gente também pode ter outros tipos de contraste por fase, interferência, fazer de um outro jeito chamado de campo escuro, polarização e fluorescência. Então vamos passar rapidamente aqui, pessoal, em algumas desses tipos de microscopia. Então a de campo claro é a mais comum. Aqui um exemplo de lâmina preparada, histológica, onde se colocou corantes, né? Vocês já devem ter ouvido falar do corante ali, HE, muito usado para se fazer marcação de lâminas. Então você tem um aumento ali, todo um conjunto óptico, e você vê a diferença de estruturas a partir dessa diferença de absorção. Tá bom? Muito usado ali em análise laboratorial e pesquisas clínicas. A microscopia de campo escuro é aquela diferente. Então o meu feixe de luz, se ele não sofre nenhum desvio na amostra, então se eu tenho uma lâmina de vidro e essa luz passa direto sem sofrer nenhum desvio, eu enxergo da cor escura, ou eu não tenho luz, né? Agora, se eu tenho algum desvio dessa luz, aí eu vou enxergar um sinal mais intenso, eu vou enxergar algo claro. Então esse é o tipo de microscopia conhecido como campo escuro. Então aquele feixe que não é desviado, ele não chega ao meu detector. Então eu não tenho luz, é escuro. Já aquele feixe que é desviado, ele chega no meu detector. Então isso aqui é importante para a gente ver algumas amostras onde esse contraste é um pouco difícil. Eu não quero usar marcadores, então eu utilizo essa microscopia de campo escuro. Então o fundo ali, o vidro fica escuro, e aí aonde a luz se desvia, se tem um desvio, eu enxergo a amostra, né? Então aqui todo o caminho que a luz faz, no caso dessa imagem de campo escuro, tá bom? A mesma coisa a gente pode ver com a fase. Então se eu posso usar ali luz polarizada, aquela outra grandeza física, ou aquela propriedade da luz que a gente viu anteriormente, e aí eu posso ver aonde essa fase da luz mudou. Então se a luz passa pelo vidro, pela amostra, sem ter mudança de fase, eu vou enxergar ali com determinada cor no meu microscópio. Agora se essa luz muda a fase, eu tenho uma outra cor no meu microscópio. Então isso também permite que a gente analise células e determinadas espécimes sem precisar usar corantes, baseado nessa mudança de contraste de fase aqui. Um outro tipo de técnica parecida, que aí utiliza também um pouco da polarização, é a microscopia de contraste interferencial. Então também a luz, eu vou juntando ali a luz que passa pela amostra e pela que não passa pela amostra, e aí também eu consigo observar determinadas estruturas, e aí aqui uma característica interessante desse tipo de amostra é que a gente tem a aparência ali de profundidade, de 3D ali, de tridimensionalidade na minha amostra, né? E aí tem algumas vantagens em relação à microscopia de contraste de fase. Eu também tenho aquela que usa diretamente um polarizador, então eu coloco ali depois de polarizar a luz incidente, antes do meu detector eu coloco um polarizador. Esse polarizador pode estar paralelo ou perpendicular, ou em algum ângulo entre paralelo e perpendicular, e aí eu também consigo observar mais detalhes da minha amostra. Então, por exemplo, em mineralogia, a gente consegue analisar determinadas estruturas com essa microscopia de polarização. A microscopia de fluorescência a gente já falou muito, então também é uma técnica ali que permite a gente observar amostras, né? Aí aqui é um resuminho legal que tem aí na internet, que vocês também podem olhar, mas vendo a mesma imagem, né, a mesma cena, digamos assim,
com 4 tipos de microscopia, né? Então cada uma delas ali vai trazer uma informação diferente da nossa amostra, né? Então campo claro, polarização cruzada, campo escuro e por contraste de fase. Existem técnicas mais modernas, né? Também tem um outro vídeo que a gente falou lá da microscopia Raman. Então também a gente pode fazer de cada pixel aqui da minha imagem com varredura laser ter o espectro Raman. Então com isso a gente também tem uma imagem de microscopia Raman. E por aí vai, pessoal. A gente não vai nesse curso conseguir explorar todas elas, mas que vocês saibam que existem diferentes tipos de microscopia, tá bom? Aqui também, novamente, uma comparação entre duas técnicas, para que vocês vejam que cada uma dessas técnicas vai trazer um tipo de informação diferente. Agora vamos dar também uma rápida olhada e mais para conhecimento de vocês, e depois quem tiver interesse pode se aprofundar, em técnicas de melhoria da resolução, né? Em técnicas que chamada aí de super resolução. Então também tem uma série de técnicas, tem muita gente estudando isso no mundo para conseguir ali com a microscopia óptica cada vez enxergar mais detalhes com melhor definição. Então aqui, por exemplo, de uma microscopia confocal tradicional, vem de uma amostra, e aqui um outro tipo de técnica, como a gente consegue definir melhor ali a membrana dessa organela. Então aqui está tudo meio borrado ainda, a gente não tem muito bem definição onde está o vermelho, onde está o verde, tudo meio misturado, e aí com técnicas de alta resolução a gente consegue então separar onde está a emissão do verde, onde está a emissão do vermelho. E tudo isso é extremamente importante para a gente estudar essa biologia celular, entender novos tratamentos, novos diagnósticos de doenças, essa técnica de imagem de resolução ter permitido muita coisa. A mais tradicional técnica ali de alta resolução, que eu também vou passar rapidamente, aí tem mais vídeos aí para vocês extras assistirem, é a microscopia confocal, né? Aquela então microscopia que tem uma resolução melhor do que os microscópios de fluorescência e os microscópios tradicionais, né? Confocal não necessariamente só é de fluorescência, pode ser de outras coisas também o confocal, mas o mais tradicional é ser fluorescência. Então é varredura laser, foi proposto lá por Marvin Minsky na década de 50, e aí basicamente a microscopia confocal ela usa um pinhole que elimina aquela luz que não vem do foco da nossa imagem, né? Então aqui comparando uma imagem de uma microscopia normal de fluorescência e de uma microscopia confocal, né? Então se eu pegar a luz somente que vem do foco, eu consigo ter ali uma nitidez, um contraste bem melhor da minha amostra. Então aqui comparando o caminho da luz, no caso da microscopia normal de fluorescência, né? Então eu faço excitação e aí essa luz de excitação passa pela amostra e todo lugar onde ela passa vai ter absorção, vai ter emissão de fluorescência, e aí toda essa região onde eu tenho excitação vai ter a fluorescência, e eu coleto essa fluorescência independente da região aqui na minha amostra. Então se a gente olhar aqui, essa luz está passando pela amostra e está tendo emissão de fluorescência. Então em todo o caminho dessa emissão de fluorescência, eu vou coletar aqui no meu detector. Já no caso do confocal, eu só coleto a fluorescência que vem exatamente do foco da minha objetiva aqui. Então com isso me permite que a gente tenha bem mais detalhes da amostra. Tá bom? Aqui novamente mostrando essa situação, onde a gente só coleta do ponto focal, e também existem diferentes modos de se fazer essa coleta somente do ponto confocal. Então aqui mais uma ilustração, microscopia tradicional e microscopia confocal, aqui de novo uma comparação, e aqui então, no caso tradicional, eu vou coletar a emissão de toda essa região, e na microscopia confocal eu vou podendo fazer a varredura e coletar de diferentes regiões. E aí para fazer essa varredura, a gente pode fazer a varredura da amostra, ou pode fazer a varredura através do feixe de laser,
existem, para que vocês tenham essa noção, diferentes possibilidades de se fazer essa varredura a laser. Aqui é aberto um microscópio confocal por dentro. De novo, isso aqui, mais detalhes, é só para chamar a atenção de vocês com essas ilustrações. Para quem quiser saber mais detalhes, vai ter ali um vídeo especial falando sobre a microscopia confocal. A detecção da microscopia confocal também pode ser de diferentes maneiras. A gente pode coletar toda a luz emitida num único detector, ou também eu posso, de cada ponto ali, fazer um espectro de emissão. Então, em outra aula, vocês vão ver um pouco sobre instrumentação básica ali para biofotônica, e aí vão ver que a gente pode usar grades de difração ou prisma, que são elementos dispersivos, e aí com isso a gente consegue ter um espectro de fluorescência, do mesmo jeito que lá na aula de fotodiagnóstico vocês vão ver que tem um espectro de fluorescência. Na microscopia também é possível que a gente tenha um espectro de fluorescência. Então aqui tem uma imagem de uma cultura de células, onde a gente usou um marcador específico para núcleo. Então aqui também na microscopia de fluorescência, é como na microscopia tradicional. A gente pode usar a célula como ela é, e aí sem marcador nenhum usar alguma maneira de ter contraste. Então a gente viu lá que existem as maneiras de fazer contraste sem usar marcador, ou eu posso usar marcador, HE, algum azul de trypan, alguma coisa que vai marcar uma organela na minha célula, ou na minha bactéria, na minha amostra que eu tiver. Na microscopia de fluorescência a mesma coisa, eu posso usar alguns marcadores especiais para determinadas organelas. Só que esse marcador vai dar o contraste na fluorescência, não o contraste na absorção. Então, aqui a gente usa um marcador azul para o núcleo e um vermelho aqui para ver o citoplasma, ver as fibras ali dessa célula. E aí, só a hora que a gente faz a imagem de fluorescência, então a gente tem esse contraste, né? Então, esses marcadores fluorescentes também são bem importantes. Aí tem desenvolvimento sendo feito disso a todo momento. Então, uma determinada molécula que tem afinidade com o núcleo, ela fica no núcleo, outra aqui na mitocôndria, em algum lisossomo, risossomo. Então, com isso a gente consegue mapear por fluorescência a emissão de cada organela e da célula como um todo. E aí, no microscópio, a gente consegue separar essa fluorescência. Tá bom? E aí aqui, a outra possibilidade que existem sistemas de microscopia que podem fazer é de cada pixel, então, ter o espectro de emissão. Do mesmo jeito que a gente viu espectros de emissão de forma macroscópica, lá com laser, com a fibra e tudo mais, para que vocês saibam que na microscopia isso também é possível. Tá bom? Então essa foi uma passada rápida por técnicas de microscopia. A gente nesse curso não vai conseguir entrar em detalhes em muita coisa, mas é só para que vocês tenham uma visão geral, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula, pessoal. Até mais!